Desde que eu me conheço por gente, eu tenho asma. Antigamente, por falta de conhecimento, era tratado como bronquite. Aos 15 anos especificamente, que foi diagnosticado como asma, que eu comecei a usar o broncodilatador. Pelo que eu me lembro, na época não foi feito nenhum tipo de exame. Eu cheguei numa emergência de pronto-socorro, eles entraram com procedimento já com corticoide na veia, inalação, e eu saí de lá com uma receita de broncodilatador. Não procurei nenhum tipo de tratamento. Eu usei esse broncodilatador durante anos. Hoje eu estou controlada porque eu me conscientizei que a asma é uma doença crônica e eu vivo a minha vida normal porque eu faço o uso correto da medicação. Minha qualidade de vida melhorou bastante porque eu posso fazer coisas que eu não podia. A minha profissão eu amo, eu caminho muito. Hoje eu não sinto cansaço mais como eu sentia, muita falta de ar como eu sentia, eu não sinto mais. Meu nome é Andréia, eu tenho 38 anos, eu sou mãe de uma menina asmática. Começou na minha infância que eu era incapaz de fazer algumas atividades. Eu sentia muito cansaço, não conseguia correr, não conseguia caminhar. Antes de aceitar o tratamento e de entender realmente, a experiência que eu tive era muito ruim. Ela ficava internada, voltava para casa 2, 3 dias. Então isso é muito ruim para uma mãe. E pior é ver seu filho na crise, porque falta o ar e você não sabe o que fazer. Dá desespero, você acha que você vai perder seu filho a qualquer momento. É terrível. Eu descobri há pouco tempo, tem 2 anos. Muitos médicos são incapazes de diagnosticar asma. Eles falam que é uma bronquite, eles falam até que é uma broncopneumonia, mas nunca chega na asma. Quando eu chegava no hospital, eles falavam que era uma bronquite. Simplesmente era isso. Toda vez que a gente ia, era a mesma coisa, o mesmo assunto, e não podia ser isso. Para eu chegar na asma, demorou, né? Foi há 2 anos atrás, quando as crises aumentaram, os medicamentos não faziam mais efeito algum, indo em vários médicos. Por fim, eu cheguei a um pneumologista e ele que passou essa bombinha. A gente ficou bem chocada com isso porque a asma, ela é pra vida toda. Então, quando ela descobriu, e eu também fiquei muito assustada, mas continuo ainda tendo crises. Eu comecei o tratamento semana passada. Adequadamente eu comecei semana passada. Mesmo com essas poucas semanas, eu comecei a sentir uma diferença. Eu parei de ficar cansada, eu não acordo mais do mesmo jeito. A doença, ela é incurável, mas ela é uma doença que você pode conviver bem com ela, conviver bem com o diagnóstico, não vai ter essas crises tão terríveis se ela tivesse esse tratamento adequado. Sou asmática, descobri com 2 anos, foi feito o teste de alergia, foi feita espirometria para confirmar a asma. Eu tenho sintomas de alergia às vezes, nariz escorrendo, às vezes eu tenho uma tosse, os olhos coçando, às vezes eu tenho falta de ar também, ou um cansaço quando eu subo ruas, escada, dependendo, o tempo estiver mais frio ou se estiver muito seco. Desde então foi feito alguns tratamentos meio louco desde a minha infância, que me levaram a ter um problema na voz, sou rouca por isso, até que eu conseguisse um tratamento adequado. Tenho uma asma um pouco grave, só é controlada mesmo com a medicação usada no modo correto. Tudo vai de você saber conhecer o tratamento, fazer certinho, usar as medicações, conversar muito com o médico, prestar atenção se tiver dúvidas, perguntar de novo sobre a medicação. Quem faz o tratamento correto tem as chances de ficar super bem.